Fala fera, essa é a nossa aula sobre composição de movimento. Nós vamos ver como que um objeto, um móvel, ele interage com o meio e como esse meio interfere no movimento dele. Por exemplo, no movimento de um avião, nós temos aqui 3 aviões, a velocidade do vento interfere no seu movimento. Veja que se o vento for a favor da velocidade do avião, ele vai mais rápido. Se for contra o movimento do avião, ele vai mais lento, e se for numa direção diferente, ele até pode alterar o deslocamento desse avião. Isso ocorre pela independência dos movimentos simultâneos, que foi proposto por Galileu Galilei, dizendo que quando um móvel descreve um movimento, este pode ser decomposto em outros movimentos, e todos serão independentes entre si e simultâneos, ou seja, podem ser estudados de forma independente, isolada, tá certo? Mesmo que aconteçam simultaneamente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho um avião e você pode perceber que a velocidade do avião, que é essa seta vermelha, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido que a velocidade do vento, que é essa seta verde. Então a velocidade do móvel e do meio tem o mesmo sentido. Nesse caso, para um observador na terra, no chão, né, ele vai ver o avião com uma velocidade resultante que é dada pela velocidade do avião mais a velocidade do vento. Esse problema também aparece com barco, onde a velocidade do avião é a velocidade do barco, a velocidade do vento é a velocidade da correnteza. Nós vamos ver ainda esse exemplo aqui, mas se resolve da mesma forma. Veja bem, a velocidade do avião e a velocidade do vento tendo a mesma direção, o mesmo sentido, agindo sobre o mesmo objeto, então a velocidade resultante é a adição, né, desses dois vetores. Então você soma o módulo dos vetores. Agora, se o avião tem uma direção e um sentido e o vento tem a mesma direção e sentido contrário, você pode perceber até que o avião ele voa mais devagar, né, porque ele voa contra o vento. Então a velocidade do móvel e do meio, nesse caso aqui, tem sentidos opostos. Então você vai subtrair a velocidade do avião menos a velocidade do ar, a velocidade do vento. Por quê? Porque esses vetores, avião e vento, eles são opostos. Então o vetor resultante é dado pela diferença desses dois vetores. Tá certo? Pode haver o caso em que a velocidade do avião e a velocidade do vento sejam perpendiculares. Nesse caso, da velocidade do móvel e do meio ser perpendicular, o deslocamento vai ser uma diagonal e a velocidade resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras, onde a velocidade do avião e a velocidade do vento são os catetos e a velocidade resultante, ó, como nessa figura, ela é a hipotenusa. Então a velocidade resultante, essa roxinha, que aponta para a mesma direção do deslocamento do avião, ó, esse deslocamentozinho diagonal aqui, ele vai ser a hipotenusa do teorema de Pitágoras. Outra situação prevista em vários problemas de física é quando o deslocamento do móvel é perpendicular à velocidade do meio, tá? Deslocamento do móvel perpendicular à velocidade do meio. Para que isso aconteça, para que o deslocamento seja perpendicular ao meio, a velocidade do objeto tem que ser diagonal. Então você continua usando o teorema de Pitágoras, só que como nessa figura, ó, para o deslocamento ser perpendicular à velocidade do meio, a velocidade do avião é que tem que ser a diagonal. Então, nesse caso, a velocidade do avião é que é a hipotenusa, tá certo? E aí a velocidade resultante e a velocidade do vento viram catetos. Então, é importante você prestar atenção o que é perpendicular. Se o que for perpendicular for a velocidade do objeto, então a resultante é a hipotenusa. Se a perpendicular for o movimento, for o deslocamento, então a hipotenusa é a velocidade do objeto, tá certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui para você entender melhor. Veja, nesse exemplo eu tenho um barco com velocidade de 8 metros por segundo, ele desce um rio cuja correnteza tem velocidade de 6 metros por segundo, ambas em relação à margem. Qual é o deslocamento do barco decorridos 10 segundos? Vamos anotar aqui os pontos mais importantes. Veja bem, ele deu a velocidade do barco, 8 metros por segundo, a velocidade da correnteza, 6 metros por segundo, e ele quer o deslocamento do barco decorridos 10 segundos. Um ponto muito importante é que ele desce o rio, ou seja,
Descer o rio é se movimentar no mesmo sentido da correnteza, tá? Essa é a informação importante do problema. Ele desce o rio. Então, essa velocidade do barco tem o mesmo sentido da correnteza. Quando tem o mesmo sentido, a gente já viu que a gente soma a velocidade do objeto com a velocidade do meio. A velocidade do objeto ele deu aqui é 8, a velocidade do meio ele deu aqui é 6, e o deslocamento é o que ele quer. Para achar o deslocamento, eu preciso achar a velocidade resultante, que é a soma das velocidades. 8 mais 6, 14. Sabendo que o barco desce o rio com uma velocidade resultante de 14 metros por segundo, essa é a velocidade que um observador na margem perceberia. Uma pessoa aqui na margem, ela vê o barco se deslocar nem com 8 nem com 6, mas com 14 metros por segundo, que é a soma dos dois. Sabendo que o deslocamento é a velocidade vezes o tempo, a velocidade é 14, o tempo é 10, é um deslocamento de 140 metros. Então, em 10 segundos, ele se desloca 140 metros. Vamos ver agora outro exemplo, pessoal. Dessa vez, o barco com velocidade de 8 metros por segundo sobe o rio. A correnteza tem velocidade de 6 metros por segundo, ambas em relação à margem. Qual é o deslocamento do barco após decorridos 10 segundos? Vamos fazer como na questão anterior, vamos analisar. Veja, a velocidade do barco é 8 metros por segundo. A velocidade da correnteza é 6 metros por segundo. Ele quer o deslocamento depois de 10 segundos. É importante a informação de que ele sobe o rio. Se ele sobe o rio, pessoal, a velocidade do objeto é contra a velocidade da água. Subir o rio significa se deslocar contra a correnteza. Se a velocidade do barco é contra a velocidade da água, a velocidade resultante, ou seja, a velocidade que uma pessoa na margem vê o barco, é dado pela diferença. Quando o objeto é contra o meio, você subtrai o valor das velocidades para achar a velocidade resultante, tá? Então, a velocidade do barco é 8, a da correnteza é 6, essa velocidade resultante é 2 metros por segundo. Como ele quer o deslocamento decorrido os 10 segundos, o ΔS é igual à velocidade vezes o tempo. Essa velocidade agora é 2, em 10 segundos ele percorre 20 metros. Então, fazendo um comparativo com o problema anterior, quando ele desce o rio, ele é mais rápido, então ele percorre 140 metros em 10 segundos. Quando ele sobe o rio contra a correnteza, ele é mais lento, o deslocamento foi de 20 metros em 10 segundos. Vamos ver um problema um pouco mais complexo agora. Um barco com velocidade de 8 metros por segundo atravessa um rio cuja correnteza tem 6 metros por segundo. A velocidade do barco é perpendicular à correnteza. Qual a velocidade do barco em relação à margem? A velocidade do barco em relação à margem, pessoal, é a velocidade resultante. Quando a velocidade do objeto é perpendicular à velocidade do meio, nós usamos o teorema de Pitágoras e a velocidade resultante é a hipotenusa do teorema de Pitágoras. Vamos anotar os dados. Ele deu a velocidade do barco, 8 metros por segundo, deu a velocidade da correnteza, 6 metros por segundo. Ele quer a velocidade do barco em relação à margem, que é a velocidade resultante, que a gente vai achar aqui. E ele disse que a velocidade do barco era perpendicular à correnteza, que é essa figurinha daqui. Então, a velocidade resultante é a diagonal. Resolvendo agora esse probleminha, a velocidade do barco é 8, a velocidade da água é 6, ambos ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. 64 mais 36 é 100. Para tirar esse quadrado, coloco uma raiz dos dois lados. Então, a raiz de 100 é 10 metros por segundo. Então, a velocidade do barco, que é essa diagonal, é a hipotenusa, ele é 10 metros por segundo. A velocidade do barco em relação à margem, Vamos ver outro problema agora. Dessa vez, o barco com velocidade de 15 metros por segundo atravessa um rio cuja correnteza tem velocidade de 9 metros por segundo. Se o deslocamento do barco é perpendicular à correnteza, qual é a velocidade do barco em relação à margem? Vamos anotar os dados. Pessoal, dessa vez, quem é perpendicular à correnteza é o deslocamento. Então, a velocidade do barco é que vira diagonal. Ele tem que ser uma diagonal para compensar essa velocidade da água. Então, eu continuo usando o teorema de Pitágoras, só que a diagonal, que agora é o barco, ela vai ser a hipotenusa. Vamos anotar os dados no texto. Veja, a velocidade do barco é de 15 metros por segundo,
a velocidade da correnteza é de 9 metros por segundo, ele quer a velocidade do barco em relação à margem, que é essa velocidade resultante que a gente vai achar aqui, sabendo que o deslocamento do barco é perpendicular à correnteza. Quando o deslocamento é perpendicular à correnteza, aí a velocidade do barco é essa diagonal, tá? Então tá aqui, a velocidade do barco é 15, a velocidade da água é 9 e a velocidade do barco em relação à margem é o VR que eu quero achar. 15 ao quadrado é 225, 9 ao quadrado é 81, que eu vou passar para a margem, para o membro esquerdo com o sinal negativo, né? Inverto o sinal. 225 menos 81 é 144, e para tirar esse quadrado eu coloco uma raiz. A raiz de 144 é 12. Então o barco se desloca perpendicular à correnteza com uma velocidade de 12 metros por segundo em relação à margem, ou seja, uma velocidade resultante de 12 metros por segundo. Sacou? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre composição de movimento, né, ou princípio da independência dos movimentos. Vocês viram que a gente trabalhou bastante com o conceito de vetor, então eu sugiro que você vá no nosso canal e procure as aulas de vetores. Está? No mais, gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera para ela estudar também. Beleza? Aquele abraço!